Amados irmãos, amadas irmãs, nesse dia de hoje, sábado, 11 de julho, possamos preparar para escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o seu servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro ponto, todo discípulo é convidado a imitar o Mestre. Quem é o nosso Mestre? Jesus. É o Senhor. E discípulo quer dizer aluno, aquele que sempre está aprendendo, aquele que está sempre em aprendizado. Então nós somos convidados a ser sempre, a agir sempre como discípulo de Jesus, ou seja, bebermos dessa palavra, alimentarmos nossa vida de oração, lermos aquilo que a igreja nos publica, coloca à nossa disposição, tornar-se íntimo dessa palavra, ao mesmo tempo sermos pessoas de coragem, a não temermos o medo, a termos o dom do Espírito Santo. Porque se vocês notaram, a leitura fala um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer assim: não tenhas medo, não tenhas medo. Ele fala, acho que pelo menos umas 3 vezes, não tenhas medo. Mas ele vai dizer uma hora: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, nós devemos temer a Deus. Mas se nós somos fiéis a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos pede, nós não temos a quem temer ou o que temer. Ou seja, Jesus Cristo ele pega forte nessa palavra, mas não é para a gente se entristecer, desanimar ou baixar a nossa cabeça, mas para a gente ter consciência do papel da nossa fé na nossa vida. A igreja, ela sempre é favorável à própria vida. Então, se nós formos olhar uma frase de São João, do Evangelho de hoje, mas eu gosto de citar: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, nós devemos, em todo lugar que a gente esteja, ser favorável à vida. Ou seja, ser contra aquilo que é gerador da morte, a violência, ao mal, em qualquer dimensão de realidade. Às vezes a gente olha o mal somente na dimensão particular, mas não esqueçamos que o pecado também tem uma dimensão social, quando esse pecado envolve outras pessoas, sobretudo os mais pobres. Então a gente pode e deve agir sempre em coerência com essa palavra. Não ter medo, mas também ter coerência, ter confiança, ter oração, ter atitude. Não viver uma fé morna, fria, uma fé em cima do muro, mas viver uma fé consistente, uma fé coerente, uma fé perseverante. Porque um dia, quando nós falecermos e nos encontrarmos diante de Deus, nós celebraremos a nossa história. Quando nós nascemos, nós temos aquela história que os nossos pais começaram a escrever. Quando nós morremos, nós temos aquela história fruto das nossas escolhas, das nossas opções, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa ignorância e do nosso conhecimento, do nosso amor ou da nossa raiva. Eu apontei pontos distintos da mesma situação. Então nós somos convidados a sermos coerentes com a palavra, a não temermos os homens, mas sermos fiéis à vontade de Deus. Tá certo? Hoje a igreja celebra São Bento, o padroeiro dos exorcistas, o grande santo da Europa, padroeiro da Europa também. Ele tinha uma irmã que era santa, Santa Escolástica,
Mas hoje nós vamos pedir a intenção de São Bento sobre cada um de nós e eu vou rezar com vocês a oração de São Bento. Uma oração simples, curta, mas muito bonita. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento de Núrcia, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E nesse dia essencialmente mariano, eu aguardo vocês logo mais no ofício, logo mais no Santo Terço, para que a gente possa ainda mais beber dessa fonte que esteve tão próximo de Jesus Cristo, que foi Maria, que foi Nossa Senhora. Quem é devoto de Maria também é devoto de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Maria ofereceu-se inteiramente a Deus, a começar pelo seu próprio coração, a sua própria vida, a sua própria história. Tenhamos um bom dia de sábado e excelente final de semana. Amanhã teremos a nossa missa às 11 horas, o Evangelho mais cedo e o Santo Terço mais tarde. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês.